Sejam bem-vindos ao nosso treinamento online, hoje sobre aquisição e modelagem de dados para análise ambiental. Eu peço desculpas pelo nosso pequeno atraso, a gente estava fazendo aqui os últimos ajustes para que tudo corresse bem e para que tudo, que o som, enfim, a tela, que tudo saia bem aí no computador de vocês. Se tudo der certo, agora você deve estar me ouvindo e vendo a minha tela. Daqui a pouco a gente vai passar para o palestrante que vai fazer a sua apresentação. Eu sou Eduardo Freitas, sou o coordenador dos cursos aqui no Instituto GeoEduc. A dinâmica vai ser semelhante a outros webinars que a gente já realizou pelo Mundo Geo e pelo GeoEduc. Para quem já participou é um pouquinho repetitivo, mas como sempre tem gente nova, a gente precisa explicar aqui como que funciona. Então vai ser feita uma apresentação na qual vocês poderão ver a tela e ouvir o áudio do palestrante. E logo após essa palestra, vai ser feita uma sessão de perguntas e respostas. A interação de vocês é através do chat, então não é preciso usar webcam, nem microfone, somente um fone de ouvido ou a própria caixa de som do seu computador. Esse é o painel que vocês usam para enviar os seus comentários, suas dúvidas. É só digitar a sua pergunta nessa caixa, clicar em Send, e nós vamos recebê-las aqui. Algumas das perguntas nós vamos responder diretamente pelo chat, e outras nós vamos reservar para fazer ao final da apresentação para o palestrante. Alguns lembretes rápidos. Os arquivos vão estar disponíveis para vocês acessarem depois do treinamento. Então, tanto o PDF da palestra, quanto o vídeo na íntegra, e também, caso fique pendente alguma pergunta, a gente faz depois uma tabela de perguntas e respostas. Então, se você perder alguma passagem, não se preocupe, porque você terá acesso depois a todos esses arquivos para revê-los com mais calma. E os certificados de participação serão enviados por e-mail, provavelmente já na próxima semana. Esses arquivos a gente também envia os links por e-mail. Entre amanhã ou no máximo depois de amanhã a gente já prepara tudo isso e envia para vocês. Aqui, resumidamente, a nossa agenda, o que vai ser abordado. Então, uma introdução ao GIS e o uso do GIS para análise ambiental, os tipos de dados que são usados, a aquisição dos dados secundários, um pouco sobre sensores remotos, aquisição por GPS, e a parte aqui um pouco mais pesada, né, a modelagem dos dados em Geodatabase com a demonstração usando o ArcGIS. E por fim, as considerações sobre o que foi abordado. O instrutor desse mini curso será o Fabiano Cucolo, que é geógrafo e mestre em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp de Rio Claro, com 14 anos de experiência em geotecnologias. Atualmente é consultor de geotecnologias da Solo Verde Engenharia, atuando também na Sabesp, no projeto de despoluição do Rio Tietê, e também em projetos para outras empresas. Já atuou como especialista em geotecnologias em empresas como, por exemplo, a Imagem, a Conestoga Rovers, Sky, Itaú Unibanco, Telemídia, Concremat, Cognatis, Gemp, entre outros. Como docente, ele atua em cursos de pós-graduação da Unitoledo, ESIC e Unirp. Vou passar então agora para o Fabiano, para que possa iniciar o curso online, e volto depois na sessão de perguntas. Fabiano, agora com você. Obrigado, Eduardo. Pessoal, boa noite a todos. Agradeço a presença aí pelo nosso web treinamento. O tema de hoje, como o Eduardo já colocou, será um misto, um pouco de métodos, apresentação de ferramentas para aquisição de dados e principalmente como que eu faço a modelagem desses dados para análises ambientais. O Eduardo tinha colocado já para vocês aí o objetivo do web treinamento. Então, a princípio, eu vou falar um pouco o que é a modelagem de dados, como que eu faço isso por um ambiente de sistema de informações geográficas e apresentar as fontes, ou seja, onde eu vou obter esse tipo de informação. Desde fontes públicas, por exemplo, como o IBGE,
o INPE, CPRM, entre outros, assim como aquisição a partir de ferramentas, que podem ser imagens orbitais obtidas de sensores remotos, uma novidade agora que é a Avant, que também fornece outros tipos de informação, e coletores GPS. Aí, durante o treinamento, eu vou mostrar também o que tipo de mapas eu consigo gerar a partir dessas fontes. Tá? E destes mapas, eu vou apresentar alguns resultados, utilizando como estudo de caso o monitoramento da represa de Guarapiranga. Como que é feito, quais dados que são utilizados, qual a periodicidade de aquisição e atualização desses dados. Então, a estruturação que eu coloco aí no final, como parte do objetivo do curso, o estudo de caso para estruturar esse banco de dados geográficos é a represa de Guarapiranga e o monitoramento ambiental dela. Tá? Eduardo também já passou um pouco sobre o sumário do curso. Então, os itens que a gente vai ver serão a introdução à modelagem ambiental e GIS, que tipos de dados que existem para trabalhar com o meio ambiente, as fontes de aquisição de dados secundários, os métodos através de sensoramento remoto e Avant, algumas ferramentas de aquisição por GPS, inclusive umas ferramentas novas que pode utilizar smartphone. E por fim, eu vou pegar uma série de dados, explicar a origem deles e como eles foram obtidos, como eles foram criados e modelar dentro de um contexto para o monitoramento ambiental da represa de Guarapiranga. Então, falando um pouquinho sobre a introdução à modelagem ambiental e GIS, como que isso é feito em sistemas de informações geográficas? Primeiramente, antes de falar até dos sistemas de informações geográficas, a modelagem de dados é um termo que não vem da geografia, não vem das geociências. É um termo que vem das ciências da computação. Então, dentro desse contexto da ciência da computação, modelar dados é você transformar uma realidade em algo abstrato. Então, como que eu represento uma série de itens da minha realidade em algo abstrato? Por exemplo, uma modelagem bem simples, cadastro de clientes. Como que eu faço para modelar, então, uma tabela que vai ter um cadastro de clientes? Pode ser de uma empresa, pode ser de um consultório de dentista, assim por diante. Bem lá no comecinho da informatização, era comum que pequenos locadores de vídeo, pequenos comércios, eles estavam adquirindo os computadores e adquirindo os sistemas como o DBase, que hoje seria o seu substituto o Access, para criar os dados dos clientes e os dados transacionais. Então, toda essa modelagem, como estruturar aquela tabela, como interrelacioná-las, isso é modelagem de dados. Voltando aí ao exemplo dos clientes, a modelagem de dados ela pode ser feita, por exemplo, o que eu preciso saber do meu cliente? Eu preciso saber o nome, por exemplo, o CPF, eu preciso saber o endereço. Então, tudo isso vai entrando no meu modelo de dados. Então, o que é meu modelo? Então, vai ter uma coluna para dizer o nome, uma outra coluna para dizer qual que é o CPF, endereço, assim por diante. E como isso se relaciona, por exemplo, com uma outra tabela, uma tabela de quantas vezes esse cliente compra e o que. Então, o universo de modelagem começa a ser pensado a partir de tabelas. Como no banco de dados geográficos, eu vou um pouco além das tabelas, porque eu acrescento componente espacial, então eu passo também a ter uma outra informação, que é a representação através de camadas, ou também chamado layers, no caso dos softwares que vêm em inglês, como ArcGIS. Como que eu defino o meu universo através de camadas de informação que, se sobrepostas, elas representam uma realidade, representam um objetivo. Então, dando o exemplo dessa figura que está aí na tela para vocês. Então, o que está abaixo é uma representação, na verdade, o que seria a realidade, né? Então, eu tenho aí o uso e ocupação do solo no primeiro nível, mostrando ali uma área industrial, tem uma fábrica ali com a sua chaminé.
um parque, que tem aquela árvore, uma área comercial, uma rua, residências, terrenos baldios, partindo para um segundo nível, que aí seria o tipo de solo, um outro nível, que seria água subterrânea, rocha e assim por diante. Então, como que eu faço para que esta informação ela passe a ser entendida por um software de sistema de informações geográficas e que ela atenda ao meu objetivo? Então, como que eu vou, que tipo de dados que eu vou tirar dessas camadas? Por exemplo, no caso ali de uso do solo, que é o primeiro nível, ele coloca ali em cima como land use. O uso do solo, ele vai representar o que está sendo ocupado naquele momento. Então, eu tenho polígonos que representam a área, o perímetro ocupado por cada unidade, e eu tenho atributos descrevendo isso daí. Por exemplo, tem um atributo que descreve num certo polígono que aquela área é uma área industrial, por exemplo. Eu posso ter um outro atributo dessa área, que é o perímetro e a área, em metros quadrados, quilômetros quadrados, assim por diante. E assim vou acrescentando informações. E esse acréscimo de informações vai variar de acordo com a minha necessidade de modelagem. Então, não adianta sair pegando dados ao torto e direito. Os dados têm que ser selecionados, assim como seus atributos, de acordo com a real necessidade para atender aquele objetivo. Isso vai ficar bem claro na hora que eu for montar o protótipo ali da represa de Guarapiranga, no quesito de monitoramento ambiental. Nesse slide, eu mostro um pouco dos passos que são adotados num processo de modelagem de dados de maneira geral. Como a maioria dos projetos de GIS acabam por envolverem o tema ambiental de uma forma ou de outra, nós vamos focar um pouco, então, seria somente dados ambientais dentro desse contexto. Então, o primeiro passo que eu devo analisar. Então, por exemplo, verificando o objetivo, monitoramento da borda da represa. Então, eu tenho a represa de Guarapiranga, eu preciso saber uma série de características para monitorar as suas bordas. Que tipo de necessidade eu tenho que avaliar, por exemplo? O monitoramento da borda ela prevê que você não tenha invasão. Então, eu tenho que ter um mapa do uso do solo atualizado frequentemente. De que jeito que essa atualização? Ela é feita com imagem satélite, mas a imagem satélite nem sempre tem uma frequência que me interessa. Então, eu preciso ir para campo. Puxa, mas o campo tem locais de difícil acesso, ou locais perigosos, e eu preciso de uma frequência maior. Então, posso utilizar um VANT. Então, esse tipo de pergunta, para você preencher um dado, e no caso, se tem somente uso do solo, eu já verifiquei 3 tipos de instrumentos, 3 tipos de ferramentas para a coleta desses dados. Então, seria realmente uma discussão. Nessa discussão, se formula algo parecido com uma receita de bolo. Então, nessa receita de bolo, eu vou definir que tipo de bolo que eu quero. Eu quero um bolo de chocolate com cereja. Então, para fazer esse bolo, o que eu preciso? Eu preciso de farinha, preciso de chocolate, preciso comprar cereja, o açúcar, ovos, assim por diante. E, na sequência, a metodologia para isso, que entraria já no segundo nível, que é a modelagem conceitual e lógica. Ou seja, como que eu vou definir exatamente as camadas, que tipo de informação vai entrar em cada camada e como ela vai se relacionar, já partindo para o outro nível aí, que é chamado modelo físico. Tá? Então, a partir desse modelo físico, ou seja, eu estou implementando meus dados, eu passaria para o plano de automatização. Seria a rotina de aquisição de dados, a rotina de análise desses dados, por exemplo, voltando ao caso aí do monitoramento da represa. Então, uma vez que eu coleto os dados preliminares, fiz um mapa de uso do solo, com qual frequência eu vou atualizar isso? O plano de automatização está prevendo que a cada um mês. Mas são em todos os lugares? Não. São apenas em alguns. Então, esses fatores têm que estar bem determinados.